Record. Eu esqueci da nossa outra gravação aqui. Ups. Então tá, aí você aprendeu inglês na marra, em Londres, ou seja, você aprendeu inglês como um segundo idioma, né? Porque você estava imersa no lugar onde se falava inglês como língua nativa. E enquanto você aprendia, o povo pegava muito no seu pé, com pronúncia, rolava esse tipo de coisa? Então, os ingleses são super educados, né? Então, eu lembro que quando eu chegava nos lugares ou eu conhecia alguém novo, eu sempre pedia, me corrige, porque eu não quero falar errado. Quando eu dizia me corrige, eu pensava mais na gramática, né? E vocabulário. E eles ficavam com vergonha, não, é rude. E eu, não, por favor, me corrija, senão eu vou aprender errado e eu vou ficar falando errado. E aí... Perfeccionista. Daí eles faziam assim as correções, mas era assim, geralmente quem era mais chegado a mim, eram pessoas que eram mais íntimos comigo que corrigiam, mas os ingleses geralmente não tinha essa cara de pau. O que acontecia muitas vezes é eu tentar falar alguma coisa e a pessoa não entender o que eu estava falando. Que era tipo, eu tentar comprar alguma coisa e eu usando, tipo, hambúrguer era o famosíssimo, né? Que toda vez que ia no McDonald's que eu falava burger, todo mundo ficava, what? O quê? Não, como é que eu falava? Burger. E é burger. Burger. E é burger, né? Então eu falava e ninguém entendia. Nem Coca-Cola, eu falava Coca-Cola. Mas pelo menos no McDonald's você pede pelo número, né? Tem essa facilidade de chegar lá e... era um tal de apontar e mostrar. Aquele ali, certinho, fazer até com as mãos. E os números às vezes dava certo. E aí eu ficava muito incomodada quando eu falava alguma coisa que, tipo, eu sabia que gramaticamente estava correto. E eu sabia o que eu estava falando estava certo. E eu tentava dizer e a pessoa não conseguia entender. Mas eu tô falando certo, por que não tá entendendo? Aí eu ficava, gente, pronúncia. Tá bom. Mas às vezes tinha uns... Eu sentia que às vezes rolava assim, não de má vontade, mas tipo de zoação, né? Uma vez eu lembro que a primeira vez que eu morei em Londres, eu fiz um curso de... melhorou, não foi a luz? Uau, chega... Eu fiz... eu tinha acabado de me formar em turismo e fiquei por lá, fiz um mochilão com os amigos e Londres foi a última parada, Inglaterra, e eu fiquei por lá. Enfim, aí eu fiz um curso de inglês avançado, eu já era fluente, mas não era proficiente. E fiz um curso de business. E aí eu estava saindo da casa de minha amiga com o endereço na mão e no metrô, aqueles guardinhas lá, aí eu perguntei a ele qual era a direção, né, da linha que eu tinha que pegar e tal. E aí ele perguntou, mas que lugar é esse? Eu não estou reconhecendo esse lugar e tal. Eu falei assim, é English Course. English Course. Aí ele sabia o que era, porque ele estava vendo o nome da escola e tal. Ele, então você... Aí ele, English Course. Você entendeu, né, cara? Dá para me ajudar. Tinha muitos... Ai, que raiva que eu tinha. Não. Tá ajudando pra ele, né? E tipo, Aí eu me sentia, tipo, a pior das galáxias. É verdade. Mas então, vamos entrar na polêmica, né? Agora, a gente teve essas experiências, né? Como a gente já delineou aqui, você aprendeu lá e eu aprendi antes de ir. Mas você acha que se você tivesse aprendido antes, teria facilitado sua vida? Sim. Pelo menos o basicão, que eu fui crua de tudo. Sim, eu acho que sim. Mas, assim, eu acho que não é essencial, mas ajuda. Claro. Olha quem entrou aí, a Sandy. Sandy, lindona, we miss you.
We miss you! Oh. Eu estou fixando aqui o nome da live. Peraí, viu? Aí eu tenho que apertar aqui. Comment. Yes! Ok. Então, não fale como nativa é o tema da nossa live. Então, seria interessante a gente começar a falar um pouco dessas diferenças de ESL, EFL e EIL. Ou fale. Vem lá, já vem Ali polemizar. Porque todo mundo sabe que eu sou a advogada de aceite o seu sotaque, abrace, mas vamos lá. Então, a gente tem essa diferença, né, no ensino de qualquer idioma, no caso de inglês. ESL é quando você aprende o inglês como o Ali aprendeu, que é no lugar onde o idioma é falado, né, de fato, como língua, primeiro idioma. Depois tem EFL, que é English as a Foreign Language, que foi o meu caso, eu aprendi a falar inglês em Brasil, em Salvador, porque My English is da Bahia, e soteropolitano. E a gente, mais recentemente, né, a gente tem o EIL, English as an International Language, que é o que acontece hoje, né, num contexto normal de trabalho, de turismo, né, de uso do idioma, porque inglês é a língua mais usada no mundo, né? Tanto em contexto acadêmico, de trabalho. Então, para cada... essa estimativa que eu falo agora, ela provavelmente deve estar datada, porque isso foi da minha primeira pós-graduação que eu fiz em 2011, e esse foi um dos temas da minha pesquisa, e era o seguinte relação: para cada nativo da língua inglesa, eram 4 não nativos falando inglês, ou seja, o jogo é invertido, né? Os nativos que têm que entender os não nativos falando, né? E a gente vive isso. Você, quando trabalhava no turismo, você atendia muita gente que não era nativa. Eu também, em contextos de trabalho, reuniões com chinês, alemão, argentino, e eu de brasileira, e nenhum falante de inglês como língua nativa, e todo mundo usando o inglês, né, para nos comunicarmos. Sim, não, mas Londres é um pedaço do mundo, né? Eu tinha amigos de todos os lugares do mundo, desde nativos até, sei lá, japonês, coreanos. Então, a gente está todo mundo usando a língua inglesa como ponte, né? Como intermédio para se comunicar. Mas mesmo assim, eu acho que a pessoa tem que entender a diferença que existe entre a pronúncia e o sotaque. O sotaque é uma coisa que realmente a gente não perde. Eu morei na Inglaterra há 20 anos e eu ainda tenho sotaque. Quando eu falo inglês, pode ser assim lindo, mas tem sotaque, não tem como. Mas o que você tem que fazer tipo, não deixar com que esse sotaque quebre a sua comunicação. Então, o que é o sotaque? Quando você usa as regras as suas regras de entonação da sua língua materna, ou alguns sons da língua materna que não existem na língua inglesa, que você vai reproduzir esses sons, você vai pegar um parecido da sua língua materna e jogar no inglês. Que nem o som do PH, a gente faz o S, think, ao invés de think. Então, tipo, pegou o som do F, que é o mais parecido, e foi com o F. Então, esse é o sotaque. Muitas vezes não atrapalha na comunicação, e ok. Mas muitas vezes sim. E aí eu não acho que é ok. Porque aí a gente entra numa vereda assim, in a very thin ice, né? Porque tem essa questão, concordo totalmente com essa questão do sotaque, né? Não tem como, a não ser que a pessoa morra e nasça de novo para poder nascer naquele país e falar igual, né, a um falante nativo. Porque tem umas questões, não só em questão de sotaque, né, de cultura, mas uma questão mecânica na pronúncia também, né? Porque inglês tem quantos fonemas a mais que a língua portuguesa, né? Isso implica em sons que a gente, como falante nativo, nem sabe que existe em outro idioma, assim como todos os outros idiomas, né? Existem fonemas diferentes e isso implica em posição de língua, de lado, e uma questão de condicionamento também, que às vezes ou a pessoa não está disposta ou não consegue mesmo, né? Fazer aqueles movimentos para produzir o som igual à pronúncia padrão,
né? Então, Uhum. eu acho que aí que entra aquela questão do equilíbrio, né? Da gente também não ficar pegando no pé, porque eu penso, quando eu, por exemplo, da primeira vez que eu fui para Londres, meu Deus, meu sotaque mega carregado, eu não era proficiente, era fluente, achava que falava muito bem, de fato, eu falava um inglês ok, mas eu ficava com muita vergonha de falar, principalmente na frente de nativos, de apresentar trabalho na frente da turma, apesar de minha turma ser essencialmente de chineses e turcos, e mesmo assim eu morria de vergonha, só na turma de business, que era menos pessoas, mas enfim, porque eu não conseguia fazer o som do TH, ou eu não estava atenta na época, né? Claro que depois, como professora, a gente acaba estudando e tem que aprender, apesar de eu não produzir o tempo todo, porque entra também em uma outra questão de regionalismo da própria língua materna, né? As variações do inglês, que tem sim nativos que usam o som do D, tem sim nativo que usa o som do F, tem sim nativo que usa o som do Londres? Né? Total. Sim, e Londres é deste tamanho, e você vai para o sul, West, East, tem sotaques diferentes. Então, você não precisa ir muito longe para você ouvir essas variações de sotaque. E até, tipo assim, quando eu dou as aulas de fonética, e eu falo para as pessoas, gente, isso aqui é um guideline, é tipo para você saber que existe, para você tentar reproduzir os sons, mas não é a Bíblia Sagrada, assim, é o gospel que tem que ser igualzinho que eu estou falando, que não, porque na Inglaterra é de um jeito, na Austrália eles têm outra pronúncia das vogais, então muda e falar como nativo. Nativo da onde? Sim, ainda tem isso, né? Quando eu trabalhava para a escola chinesa, eles têm esse negócio de só pegar nativo, e tinha até discriminação, porque uma pessoa da África do Sul é nativo, e eles não pegavam. É negro. Não entre nesse campo não, Yali. Não entre E aí, minha filha, essa live de 30 minutos vai render, viu? Ai, ai. Olha, o Sucupira e o Guga estão aí também. Ai, maravilhoso. Love you guys. Olha aí, Alex. Coraçãozinho. Sim, diga, fale, que você estava falando da China aí. Então existe assim um preconceito, né? Que nativos ensinam melhor. E não, o nativo tem um domínio da pronúncia, provavelmente quem ensina melhor é quem estudou a gramática da língua e sabe usar as regras de uma forma correta. Mas eu acho assim, vou estudar com fulano porque fulano é nativo. Não, você tem que olhar a qualificação da criatura. Saiu do barco e está dando aula? Ou estudou para ser professor? Então, na minha opinião, se você tiver que escolher entre um nativo que não tem experiência e um brasileiro que seja qualquer outra pessoa que tem um curso que sabe dar aula, com certeza não tem nenhum argumento. Uhum. É porque, assim, tem muitas coisas que envolvem, né? Só para poder também a gente não deixar esse assunto solto, que é uma das minhas bandeiras que eu levanto, é esse tal do speakerism, né? Esse favorecimento eurocentrado do idioma inglês, americano e britânico, desfavorecendo pessoas com qualificação como eu, né? Sem se falar mulher negra. Mas, enfim, e eu trabalhei, de fato, em muitos lugares que os nativos tinham uma aula a hora maior do que a minha e pegavam turmas mais avançadas. Quando eu era professora que treinava na metodologia aquelas pessoas, a professora ou a coordenadora da instituição. Então, acontece esse tipo de coisa, rola muito esse tipo de discriminação, é terrível, muito ruim para o profissional que passa 3, 4 anos na faculdade, faz especialização, faz o mestrado, um doutorado, enfim, é terrível. Mas, por outro lado, existe também aquela coisa que antigamente no Brasil, a pessoa, quando fazia uma licenciatura em idiomas, ela não necessariamente precisava ser fluente, muito menos proficiente no idioma. Aconteceu muito. Eu tenho uma amiga que ela formada em letras, mas que ela não falava inglês. Ela fez a faculdade sem saber falar inglês, entendeu? Ela fez a licenciatura. Mas isso eu acredito que não existe mais. E dá aula? É porque dá aula de colégio, né? Que em escola não precisa falar, entendeu? Porque escola regular é voltada para estrutura gramatical, né? Não para fluência.
É por isso também que muita gente não fala, né? A gente estuda inglês na escola a vida toda, sei lá, na minha época eu comecei na alfabetização, mas só que normalmente, nem sei mais hoje em dia como é que é, enfim. Então, os professores não precisavam falar o idioma, né? Eles tinham que ter licenciatura para dar aula em escola regular e ensinar gramática, né? Tanto é que todo mundo estuda, mas ninguém sai falando de escola regular em inglês, por melhor que a escola seja, a não ser que seja uma escola bilíngue, né? E que mesmo assim tem muita escola bilíngue por aí, né? Ditas bilíngues que de fato não são bilíngues. Então tinha essa questão também, né, de se favorecer o nativo sobre o professor mesmo qualificado, porque de fato não falava. Mas hoje em dia eu acredito que isso não exista mais. Antes de fazer letras, eu fiz a especialização, e o curso de especialização foi todo ministrado em inglês, todo. 2 anos. Depois o curso de letras todo, 2 anos em inglês. Se parte para um mestrado, um doutorado, então nem se fala, ele é todo ministrado em inglês mesmo. Ou se for alemão, espanhol e por aí vai. Então, hoje em dia, pessoas... E é uma das coisas que eu falo, né? Se você está doente, você busca o quê? Um médico. Você não, né, vai no médico para ele te solucionar, fazer o diagnóstico da sua doença. Você não vai confiar em uma pessoa que assiste ER ou que assiste Grey's Anatomy, que tem muito conhecimento daqueles termos para poder vir resolver seu problema, né? Então, é isso daí, né? Não é só saber falar o idioma, é saber o que está por trás daquilo, técnicas de ensino, e aí a vereda é muito grande. E uma coisa que eu percebi quando eu comecei a dar aula, logo em 2016, quando eu entrei numa escola para dar aula, era a qualidade da pronúncia, não dos alunos, mas dos professores. Eu achava muito ruim. Aí foi assim que me despertou, né? Por que a pronúncia? Porque eu sou obcecada com pronúncia. Porque é uma coisa que eu sofri quando eu estava lá, e às vezes eu praticava, e eu sabia que na minha cabeça eu formulei essa frase corretamente, que eu estou falando certo e a pessoa não está me entendendo, está com essa cara de aquela intensidade me olhando, tipo, se eu piscar eu não entendo o que você está dizendo. Então eu tinha muita agonia disso. E aí eu comecei a trabalhar muito na minha pronúncia, no ritmo do inglês, de ver inglês como se fosse uma música, dessa melodia, de repetir a entonação, de copiar como eles falam. E eu meio que foquei bastante nisso no começo, quando eu estava lá. Quando eu comecei a dar aula, eu vi que os professores não tinham uma pronúncia boa. E eu ficava, mas gente, o aluno até entende, mas o professor tem uma pronúncia compreensível. Tinha muitas vezes que eu não conseguia entender. A gente conversando em inglês e eu não conseguia entender o que o professor estava dizendo. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, ler sobre isso, e eu descobri que acontece isso no mundo todo, não é só no Brasil, não. Os professores, eles têm medo de ensinar pronúncia, não tem tempo, porque o currículo das escolas é cheio de coisa, então, geralmente, a pronúncia é uma caixinha lá no livro, e eles não sabem os símbolos, e tem medo, não quero, é difícil, ou não, o aluno não vai entender, e meio que pula essa parte de explicar os sons, explicar as logísticas, o que acontece, não sei lá. E eu acho que é essencial saber disso, porque a pronúncia não te ajuda só a falar bonito, falar de uma forma que a pessoa te entenda, mas também de escutar, porque muitas vezes eu colocava os áudios para os alunos fazerem na sala de aula os exercícios e eles não entendiam. Aí eu escrevia a frase no quadro e eles falavam, não, ele não disse isso. Aí tem tipo 5 palavras e ele falou 2. Por causa do Connecting Speech. Então, você aprendendo pronúncia, você já aprende Connecting Speech, você já aprende que realmente ligam as palavras, aonde coloca o expresso das letras, e todos esses problemas se resolvem. Mas é uma coisa que você tem que ativamente entender e correr atrás. É uma das coisas, assim, eu ensino realmente, de fato, na pós-graduação eu tive uma cadeira de pronúncia, foi uma professora fantástica, Kyria Finardi, foi até minha orientadora, maravilhosa. Na faculdade, uma cadeira só, porque é tipo aquilo, né? Você faz medicina, mas você não vai estudar ativamente dermatologia, você vai ter matéria de dermatologia. Se você quer ser um dermatologista, você tem que se especializar. Então, a mesma coisa acontece, né, com essas áreas da linguística, né? Se o professor quer
entender mais e aprofundar no assunto, por isso que as pessoas também não se sentem muito confortáveis, né? Você tem que se especializar naquilo para poder ensinar com confiança. E a minha questão com pronúncia é que eu comecei a ensinar também antes de me qualificar na área, porque, né, falava inglês ok, e nessa escola que eu fui trabalhar no Espírito Santo, assim, eles investiam muito na qualificação do professor, estava sempre promovendo cursos e tal, e toda sexta-feira a gente tinha estudos, né? Preparava a aula junto, e a dona, ela era bem focada em pronúncia, e a gente tinha aulas de pronúncia, não necessariamente para ensinar os alunos, mas para melhorar a nossa confiança ao ensinar. A sua própria. Exatamente. E para mim aquilo ali foi assim, uma descoberta total, né? Eu fiquei muito mais confiante ao ensinar e muito mais confortável ao falar, porque eu sabia que estava certo, e mesmo aqueles sons que eu não falava idêntico ao nativo, mas eu produzia de forma inteligível para não interferir na comunicação. Absolutamente, é isso que é o ponto. Não é tipo, eu vou decorar aquela tabela no IPA e tá tudo resolvido. Não, você tem, como eu disse, tem regras diferentes. Então, o importante é que você se faça entender. Se você fala e a pessoa tá tipo, aí, ou tá em uma quebra na comunicação, a pessoa não consegue entender o que você está falando, aí é um problema. Agora, se não... A Sandy está falando aí, nossa, eu tenho um problema enorme com músicas, eu sempre tenho que olhar a letra. Mesmo sem olhar a tradução, eu entendo lendo, mas não entendo escutando. É porque o que a Ali falou, né? A questão do connected speech, os blending sounds, todas aquelas aglutinações que acontecem no nosso em qualquer idioma, né? Verdade. Exatamente isso. Mas aí, e aí tem... Para a gente prosseguir, dá uma dica aí, então. Você que é the Queen of Pronunciation. A dica é entrar na nossa aula no dia 22. Boa! Entra na nossa aula no dia 22, 7h30, né? Dia 22, 7h30. Quinta-feira, não, é na terça-feira. Gente, aproveitando aí que a Ali então começou a falar, terça-feira a gente vai ter o aulão, que vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, e aqui também a gente vai começar, mas não sei se... Não, dizem que cai, né? Tem tempo que a gente não faz live. Mas, enfim, vai transmitido por aí até cair, mas, de fato, a transmissão vai ser via YouTube. Se você quiser participar do aulão, que a Ali vai desvendar os mistérios do IPA Chart, como ela disse, né? Ela não vai falar tudo mesmo, porque não vai dar tempo, mas vai começar, né, os princípios básicos do IPA e por que estudar o IPA. A importância. Vai ter uma lista de inscrição, porque a gente vai mandar o link do YouTube para quem tiver nessa lista de inscritos para esse aulão. E essas pessoas que participarem vão ganhar uns mimosinhos, uns bonuzinhos, né? Eu já posso começar a dar desde hoje, mas para quem mandar um direct para a gente, comentar na live, claro, né, gente? Vamos ajudar o algoritmo, vamos compartilhar com outras pessoas que precisam aprender e saber sobre isso, para ajudar a gente também a espalhar a proficiência e a fluência. Spread the love, em inglês. Olha, Sandy. Oxi, vou ver sim. Claro, maravilhosa. Vai, que saudade. Volta, hein, Sandy? Volta, que agora você só quer saber de Portugal. E o último recado do evento da semana que vem é que a gente vai ter o nosso First Connecting Minds of the Year, com a Luana Garbim, e o tema, deixa eu ler aqui, porque é um tema grande danado, hein, que é uma tese de doutorado dela. My goodness. Ali, se você achar primeiro, fala, hein? Eita, peraí. Procurando, um minutinho. Revelation of Gender and Popularism during the COVID-19 pandemic in Brazil. Ótimo. Então, gente, não precisa se inscrever, mas se quiser participar, porque é um evento fechado só para os alunos da Mind, que essa é uma outra coisa que faz parte da nossa metodologia. Para quem não sabe, já agora a gente falando, o que significa Mind, Ali? Que acrônimo é esse?
Mind. Mentorship, idioms, network and development. Bom, então, o networking que acontece nesses eventos e o development que acontece também é para a pessoa ter a oportunidade de gastar o seu inglês num contexto da vida real, né? Em um contexto que ela está acostumada, né? De ambiente de trabalho e tal. Então, vai ser uma pessoa apresentando o tópico, que é isso que a Ali falou, e aí a gente vai ter a oportunidade de interagir, de fazer perguntas, interagir com outros participantes, testar o inglês de fato, né? Porque é outra coisa importante, que às vezes a gente fica acostumado com o som do inglês da professora ou do professor, e aí não entende o que os outros falam, né? Então, na Mind, a gente tem essas oportunidades, além de sempre ser uma mentora diferente na aula, né, para que o aluno seja exposto a ações diferentes do meu inglês como língua estrangeira, do inglês de Ali como segundo idioma, e das outras mentoras também, além de nativo, que tem nativo, de vez em quando rola nativo dando aula, então é importante. Então, manda um DM também para a gente, se quiser participar, que a gente compartilha o link. Legal. E aí, deixa eu falar umas dicas que são os problemas recorrentes que os brasileiros têm. Que todo mundo tem problemas com o sotaque, alguma coisa que acontece quando você fala. Que nem os japoneses, eles não pronunciam o L, eles vão trocar pelo R. Os alemães já têm problema com W e com TH, eles vão trocar pelo V ou pelo Z. Então, essas trocazinhas que nós também fazemos, como eu falei antes, TH com o F ou S, whatever. Então, não são problemas, né? São particularidades linguísticas de todo idioma. Exato, thank you. E aí, os decorrentes do brasileiro o som do TH, claro, esse é de lei. Outra coisa que nós brasileiros fazemos a gente não pronuncia o L no final da palavra, a gente pronuncia como W. Então, bowl, se você querer ficar apontando a sua língua para cima. E o e-mail? E o e-mail? E-mail. Acrescentar vogais no final das palavras é uma das primeiras aulas comigo, aprenda o som das vogais, das consoantes. Porque o brasileiro coloca vogais no final de tudo, né? Então, é speaky, homey, wiki, ao invés de pronunciar o som da vogal, da consoante, desculpa. E acrescentar bastante também, né? YouTube, Facebook. Não, se a pessoa falasse you too, e só pegasse no bi, tá bom, né? Mas é YouTube. Eu não consigo fazer. E você espera a pessoa falar feedback. Escuta, feedback. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu, quando estou falando português, porque, na verdade, essas palavras foram incorporadas ao nosso idioma, né? Então, a gente é portuguesa, assim, de fato. Quando eu estou falando português, eu não falo, sei lá, eu preciso dar o feedback a um aluno. Eu falo, eu tenho que dar o feedback do aluno, entendeu? Se eu estou falando português, eu falo aportuguesado. Feedback. Eu não sei como é que eu falo. Eu acho que eu falo feedback. Fala feedback, Nunca prestei atenção. YouTube, com certeza, sempre YouTube. E Gmail, quando eu cheguei no Brasil, nunca que eu falava Gmail. Até hoje eu tenho dificuldade, porque minha irmã tirou muito sarro da minha cara. E toda vez que eu tinha que mandar escrever meu endereço de Gmail, eu falava Gmail, e ninguém sabia que e-mail era esse. E o Yahoo? E o Yahoo? Hoje em dia ninguém usa mais, né? Mas Yahoo, ninguém usa mais, né? Yahoo, gente. E aí é os probleminhas, né, da comunicação. E aí isso me leva para um ponto que, tipo assim, sotaques e pronúncia, que eu falo. Você deve melhorar o seu sotaque? Depende, na minha opinião. Porque se o seu sotaque... Você trabalha no telefone, por exemplo, e você está tentando dar um endereço para uma pessoa, ou, sei lá, uma comunicação pelo telefone que não tem a ajuda do visual. E a pessoa não está conseguindo entender o seu sotaque, é um problema, é uma coisa que você vai ter que pensar. Ou talvez eu preciso chegar mais perto do sotaque britânico, porque eu trabalho direto no telefone, ou da onde você está morando, sei lá, whatever, e a pessoa não está me entendendo, então está afetando minha vida profissional.
aí ok. Mas se tipo, eu viajo, eu falo inglês para viajar, no meu trabalho todo mundo me entende, tô feliz. É aí que a gente discorda, né? Porque sotaque faz parte da personalidade e da cultura da pessoa, né? Eu não tenho como disfarçar o meu sotaque. Meu sotaque falando inglês é carregado, brasileiro. No entanto, eu sou proficiente e tive problemas, sim, mas de gente intransigente e às vezes, na maioria das vezes, não. Raramente. Mas não é uma coisa que eu não consiga contornar, porque aí a gente cai na pronúncia errada de uma palavra. Não necessariamente que o meu sotaque esteja afetando. O sotaque. Porque o que acontece com o sotaque, você veja, que até aqui no Brasil, para ser âncora de TV, a pessoa tinha que ter um sotaque neutro, ou, entre aspas, ou paulista ou carioca. Mas se fosse um baiano em um jornal nacional, tinha que apagar o sotaque. Se fosse um sergipano, tinha que apagar o sotaque. Mas se fosse um paulista puxando erro, ok. Então a gente cai naquela coisa do padrão de acordo com o poder, de acordo com a maioria, né? Com quem é que está no poder econômico. Então, isso é uma questão muito perigosa também, de não se impor isso, porque isso diminui e coloca você sempre em uma condição de subjugado, que não é o que a gente quer, né? Jamais. Sim, verdade. Na Inglaterra também tem isso. Para você estar na TV, teria que ter o RP, que é o Receive Pronunciation. Então, era exatamente isso, que é o inglês que é mais falado, que é o inglês da rainha, que é o inglês falado por gente forte, por gente terreiro, então, as pessoas que são mais educadas e tal, usam esse RP, o sotaque RP quando fala o... Inclusive, eu estava aplicando para uma escola e eles estavam falando, se você não é nativo, você tem que falar o inglês RP, Receive Pronunciation. Pois também. Não, isso aí eu discordo fortemente e luto contra os residentes, que não tem nada a ver isso. A gente, meu Deus, tem tanta gente bem-sucedida. Pronto, assim, não é o meu estilo musical, tipo essa menina Anitta. Gente, a Anitta arrasa. Se você pegar assim, ela mega melhorou a fluência dela, a rapidez dela nas respostas, né? Mas o que? A Anitta, acho que, sei lá, tem uns 3 ou 4 anos que ela... O tempo da carreira internacional dela é o tempo que ela fala inglês, né? E eu assistindo uma entrevista antiga dela, de um programa, eu acho que até comentei com você, em Londres. E 3 entrevistadores, né? 2 assim na frente dela e um do lado, conversando com ela, os que estavam de frente, não estava todo mundo articulando numa velocidade ok, né? Só que aí o que do lado ele tinha um certo sotaque, não o sotaque muito claro, e ele falou muito rápido do lado dela. Ela tipo olhou assim para a cara dele e falou assim: colega, 1h dessa da manhã você me dispara, eu só ouvi blá 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 na cara dele na televisão, né? Maravilhosa. E aí o cara pediu desculpa, eu não ouvi, ele repetiu, né, o que ele falou, e aí ela interagiu, ou seja, então tem muito da confiança da pessoa também, e dela super importante não se deixar abater por esses tipos de comentários, porque haverão, né? A pessoa assim, entre linhas, falando mal do seu sotaque, dizendo que seu inglês não é muito bom, porque você não entendeu. Quando que a Anitta, ela ganha 300 milhões de vezes mais o PIB em inglês, vezes 10, um dinheiro que jamais eles ganharam na vida. Eu acho que é super importante isso, esse trabalho interno, assim, pessoal, de você saber que, tipo, eu que estou fazendo um trabalho aqui, você não aprendeu uma segunda língua para falar comigo. Quem está falando, quem fez esse trabalho foi eu. Então, tenha paciência, é o mínimo que a pessoa pode fazer, é ter paciência. Então, sim, total. Mas eu ainda acho que, tipo assim, depende muito para que você está falando inglês. E se, tipo, o seu nível de desconforto, se te atrapalha, se é uma coisa que você está bem self-conscious e você acha, tá atrapalhando minha vida profissional, eu acho que então resolve esse problema. Se você acha que não, então, tipo, a outra pessoa que get over it. Porque... Para mim, o sotaque jamais é um problema, né? E eu advogo contra quem fala isso. Agora, é uma questão pessoal, se a pessoa quer soar igual um nativo, aí
É problema dela, né? E eu acho que deveria também. Eu acho que o problema, exatamente, o problema é muito pessoal isso. Mas eu nunca na minha vida diria isso. Fale como um nativo. Você precisa falar igual. Não, porque, tipo, eu não falo como nativo depois de 20 anos. Por que eu falaria para alguém? É isso, é muito desconfortável, né? Eu deixei de aproveitar oportunidades e situações por me cobrar falar igual nativo, como jamais eu vou falar igual nativo, jamais. Tem toda aquela questão mecânica que a gente falou no início, e condicionamento também, que hoje eu não estou disposta mesmo. Mas tem... E para ensinar a pronúncia, né, existem recursos audiovisuais que eu faço uso, sento com o aluno, a gente faz trabalho de posicionamento de lábio, de língua, de mostrar, de como fazer e tal, dá exemplos, tenta comparar com fonemas da nossa língua portuguesa, que alguns têm, muitos outros não têm, e aí a gente tentar encontrar um lugar confortável, né, para que a pessoa se sinta confiante em falar, né? Porque o importante é isso, entregar a mensagem, não deixar de aproveitar oportunidades como eu deixei, por não soar igual nativo. A Sandy falou uma coisa bem legal. Assim, eu acho que, além de pensar na nossa comunicação, é importante a gente também entender as outras pessoas com sotaque. 100%. Porque, tipo, na Inglaterra mesmo, você vai estar... Você pega o trem de Londres para Liverpool, 3 horas, já é outro vocabulário, as palavras são diferentes, o sotaque é diferente, então, Não, a gente tem aqui no Brasil, todos nós falamos português, mas o meu regionalismo é totalmente diferente do seu regionalismo de São Paulo e o meu da Bahia. Dentro da Bahia, a gente tem, meu Deus, você vai chegando ali para a fronteira com Minas Gerais, né, o sotaque, os costumes já mudam, parece que é uma outra Bahia, porque só a Bahia é o país, né? Venhamos e convenhamos. Só a Bahia é um país, você precisa de visto para poder entrar, acessar o aeroporto de Salvador. De Porto Seguro não se fala. Estou eu aqui. Mas é isso, eu já ia falar outra coisa e me perdi totalmente aqui. Falou da Bahia, mexeu com as emoções, aí não tem jeito. Futebol aí, Sandy. Eu estou em Vitória da Conquista agora, me pego rindo o tempo todo, tá vendo? Exatamente. E Sandy de Feira, imagine. Vitória da Conquista. Rodrigo está aqui. Oi, Rodrigo. Rodrigo Brum. Pois é, esse inglês carioca maravilhoso do Rodrigo. Visto, cara, meu amigo. Visto, olha, e se demorar muito tempo, não entra no Rio, viu? Eu tô de saudade desse faz tempo que não vejo ele. Mas então, o que é que a gente diz mais aqui, Ali? Também para a gente não ficar comendo o tempo do pessoal. Eu acho que a gente já cobriu todos os pontos. O que mais? Vem fazer aula com a gente. Vai aprender inglês. E eu acho que esse lance de... Que nem a Laís está falando, que tem pontos que eu penso de um jeito, ela pensa de outro. E isso é uma coisa que é muito celebrada na Mind. A gente celebra muito essas diferenças, porque o mundo, todo mundo igual, é muito chato. Então é legal quando você fala com gente que não concorda com o que você está falando, que aí você aprende alguma coisa. Você escuta uma outra perspectiva, você escuta uma outra visão, e aí você pega para você ou não aquilo. Exatamente. Sabe o que eu lembrei agora? Antes da live, veja só, eu estava assistindo o Claude quase, eu não sei pronunciar o nome dele, que o cara mora aqui no Brasil, sei lá, eu acho que ele mora mais tempo aqui no Brasil do que eu existo como brasileira. E o sotaque dele mega carregado, ele não faz aquela... o gênero... Como é o nome? Ele não... Ai, meu Deus. O gênero. Ele não... Eu esqueci como é que a gente fala em português, anyways. Mas, por exemplo, ele fala prato, sabe? Não existe essa relação de gênero e sujeito com ele. Ele não consegue fazer, porque ele fica pensando em francês, mas todo mundo entende que ele está querendo dizer o prato, não a prato, entendeu? Tá. Ou comida. Ele não... Ou comida. Mas você vê alguém criticando o Claude? Não, porque ele é francês.
né? Porque ele é francês, ele é europeu, ele é branco, mas se fosse um nigeriano, aí a pessoa ia ficar pegando o pé. Pega no pé, sim! Pega no pé, sim, porque eu tenho uma amiga nigeriana que pegava no pé dela aqui, lá no Rio, quando a gente morava no Rio, mas é essa questão que a gente volta para aquela questão do Eurocentro, né? Mas é tema para outra live. Mas então fique confortável com o seu sotaque, desde que você ame seu sotaque. Na verdade, seu sotaque você tem que ficar sempre confortável com ele. A sua pronúncia que não pode atrapalhar a comunicação. Então, vem estudar com a gente para poder aprender a pronunciar direitinho, com sotaque baiano, speak English, com sotaque inglês paulista e todas as variações linguísticas que a gente tem. Amen. Flexiona. Olha aí o Rodrigo me ensinando português, gente. E doutor? Você sabe que esse não é meu forte, amigo. Sandy, sim, a Mind é um sonho. Você escolhe o tempo todo. Escolhe o quê, Sandy? Que eu não entendi aí, menina. Fala aí o que você escolhe. Eu também não entendi, não. Diga aí o que você escolhe. Essa Sandy. Olha esse... Ó, uma amiga me contou uma experiência de entrevista de emprego, onde o entrevistador falou claramente que ela poderia mentir na entrevista. Ela só queria saber sobre a pronúncia dela. Oxe. Escolhe qual caminho seguir. Sim, beleza. Uhum. Amen. Isso aí. Yes. Ai, gente, mas então tá. Obrigada. Thank you. Né? Só lembrando que o aulão, onde a Ali vai desvendar os mistérios do IPA, vai ser na terça-feira. Que hora mesmo, Ali? 7h30, né? 7h30. E vai ser transmitido no YouTube. Se você quiser participar, eu acho que tem uma lista no meu Linktree e no Linktree da Mind. Então, entra lá para poder você fazer inscrição ou nos manda um DM com seu e-mail para que a gente coloque você na lista, porque o link do YouTube será enviado só para quem se inscrever, né? Porque vai ser uma live fechada, vai ser uma aula. Então, a gente precisa ter um certo controle, não vai caber muita gente, para poder dar tempo de fazer as práticas, os exercícios que a Ali preparou. Então, tem um número limitado de pessoas, não dá para ser muita gente. Tá? E na quinta-feira... E eu menti, gente, é 7 horas, não é 7h30, não. Sorry. 7 horas, terça-feira. 7 horas. E quinta-feira é o Connecting Minds, que é um evento também fechado para os alunos da Mind, com a Luana Garbim, que eu não lembro agora o tema de novo, Ali. Peraí, vou lá. The relations of gender and populism during the COVID-19 pandemic in Brazil. Polêmico do jeito que a gente gosta, hein? Então se prepare para comentar, para ouvir inglês internacional, de um tema relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui no nosso querido Brasil brasileiro. E é isso que a gente gosta, de temas polêmicos, para poder aprender a defender seu ponto de vista em inglês. 7 p.m. room. Quinta-feira, terça-feira o aulão às 7 e quinta-feira às 7h30, o Connecting Minds, mais terça às 7. Mas a gente vai mandar para vocês, seus lindos, para você também, Sandy. Vai tudo por e-mail, don't worry, be happy, but save the date. Hello, gente, thank you. Bye, people! Bye! Gente, agora para encerrar que eu não lembro. É o Cruzinho. Você tá na live aí. Você tá na live, Bisqueno. Sai da live. Eu já saí. O que aconteceu aqui? Voltou. E aí? Cadê? Tô doida.